Olá, você está no Pérolas Book e estamos ouvindo o livro Uma História de Perdão e Cura. Capítulo 10. O Libertador. Abri o envelope branco de um estúdio de cinema para o qual trabalhava havia mais de 5 anos. Outro cheque de pagamento residual? Exclamei alegremente para mim mesma. Aqueles US$ 276 eram suficientes para pagar meu aluguel, comprar comida e pagar as 2 contas sobre a minha mesa. Deus, o Senhor é tão bom para mim. Orei transbordando de gratidão. Toda vez que eu preciso pagar uma conta, o Senhor provê das maneiras mais inesperadas. Ao longo dos últimos meses, sem trabalho fixo, o Senhor havia suprido em inúmeras ocasiões. Também havia me sustentado de várias outras maneiras. Como tinha mais tempo livre, podia ir à igreja com maior frequência, especialmente para receber aconselhamento. Além disso, a falta de um trabalho fixo estava me ensinando a definir minha identidade de acordo com Jesus e não com o último papel ou gravação. Foi um processo lento e difícil. Também estava aprendendo sobre a comunhão. Quando ouvi a palavra pela primeira vez, pareceu-me ter um jeito de evangeliquez. Trouxe-me à mente imagens de chá e biscoitos nas reuniões de senhoras ou de jantares no salão social da igreja. No entanto, descobri que comunhão era muito mais do que o cafezinho depois do culto. Era conhecer outros cristãos numa relação de envolvimento e preocupação genuína. Comecei esses novos relacionamentos com cautela. O contraste entre os amigos cristãos e os não cristãos era gigante. Como descobri, entre as pessoas que amam ao Senhor, existe uma ligação que torna todos os outros relacionamentos superficiais. Essa ligação é atrativa e irresistível. O crescimento é uma experiência relacional, o pastor Jack costumava dizer. Ele só é possível por meio das relações entre os cristãos. Entendi com isso que precisava haver uma interação constante com outros cristãos, a fim de que eu experimentasse um crescimento real. Aprendi que a comunhão expande o coração, constrói pontes e derruba muros dentro de nós, levando-nos a descobrir quem Deus nos criou para ser. Não sabia muito bem como funcionava, mas funcionava. Acordei sobressaltada no domingo de manhã e, pela claridade do sol, atravessando as cortinas do quarto, percebi de imediato que havia dormido demais. Apesar de todas as bênçãos do Senhor, do aconselhamento na igreja e dos momentos de alegria e paz, bem como do apoio de outros cristãos, ainda precisava lidar com a depressão que insistia em aparecer de tempos em tempos. A luta constante para me manter livre dela era exaustiva. Sofria de insônia e, depois de passar horas virando de um lado para o outro, conseguia adormecer, quando o dia estava para clarear. Quando acordava, era como se não tivesse dormido nada. O culto começa em 20 minutos, resmunguei para mim mesma. Não vou ter tempo de lavar o cabelo nem colocar maquiagem. Vou sentar no fundo e torcer para ninguém me ver. Vesti-me rapidamente, penteei o cabelo, peguei a Bíblia e corri para o carro. As manhãs de domingo eram essenciais e qualquer que fosse meu estado, perder um culto estava fora de questão. Parei o carro no estacionamento da igreja e corri para a entrada, onde deparei com Paul Johnson e Terry. Enquanto nos cumprimentávamos, eles acenaram animadamente para alguém que estava entrando no estacionamento. É Michael Martin. É a primeira vez que ele vem a esta igreja, Paul explicou. Que ótimo! Comentei tentando disfarçar meu pânico e me xingando por ter saído de casa sem nem passar batom. Queria fugir antes que ele me visse com aquela aparência horrível, mas não tive tempo. Michael saiu do carro e num instante estava vindo em nossa direção. Michael, olha quem está aqui. É a Stormy, disse Paul. Oi, Michael. Tentei parecer alegre. Como você está? Bem, ele respondeu, acenando com a cabeça. Apesar do cabelo comprido demais e sem corte, ainda era o homem mais bonito e atraente que eu conhecia. Pedi licença e entrei na igreja sozinha. Desarrumada como estava, não podia nem pensar em me sentar com eles. Chorei do começo ao fim do culto, e o pastor Jack deve ter se perguntado que efeito sua mensagem teve sobre mim naquela manhã. Só conseguia pensar em como havia estragado tudo.
Percebi que quando Michael entrara em minha vida pela primeira vez, Deus o colocara ali como uma oportunidade de eu tomar a decisão certa. Eu tinha ouvido a verdade. Havia me sentido atraída pela luz de Deus na vida dele, mas havia resistido. Tivera minha chance e, como sempre, fizera a escolha errada. Agora era tarde demais. Deus, clamei, estraguei tudo. Estes 29 anos foram um desperdício total. Minha vida está em 1000 pedaços e não consigo juntá-los. Senhor, eu lhe agradeço por ter me concedido esperança, paz e vida eterna. Mas, a meu ver, minha vida aqui nunca vai dar em nada. É tarde demais. Abafei os soluços num lenço encharcado. No meio da minha angústia profunda, ouvi Deus falar palavras de consolo ao meu coração. Eu sou o Redentor. Eu redimo todas as coisas e as faço novas. Eu restaurarei aquilo que você perdeu. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu com você. Posso remover toda a mágoa, a dor e as marcas. Posso não apenas curá-las, mas usá-las para fazer algo de bom. As lágrimas não paravam de correr. Como Deus poderia fazer isso? Por mais difícil que parecesse, criei sinceramente que todas as coisas eram possíveis para Deus, e suas palavras me deram esperança. Deus, eu lhe entrego minha vida. Não me deixe seguir caminhos errados outra vez. Orei. Até aquele momento eu havia apenas recebido a vida que Deus me dera. Agora estava entregando para Ele minha vida. Ao olhar para os fracassos e escombros do meu passado, sabia que não podia mais tentar seguir meu próprio rumo. Queria que Deus assumisse o controle de minha vida e a usasse conforme o desejo dele. Sem dúvida, ele a reduziria melhor, ele a conduziria melhor do que eu. Depois do culto, foi impossível sair sem que ninguém me visse. Michael me parou perto da porta e contou que havia comprado um carro novo no dia anterior. Você quer dar uma volta? Perguntou. Perfeito, pensei comigo mesmo. Justo no dia em que saí de casa parecendo um espantalho. Havia 2 anos não nos falávamos e pusemos a conversa em dia. Você se saiu bem, Michael, disse sorrindo. Ouvi dizer que você é o pianista mais requisitado da cidade. Eu falei que seu talento seria descoberto. Michael riu, mas sua expressão logo ficou séria. Fiquei sabendo que você se divorciou. Olhei para baixo e fiz que sim com a cabeça. Você pode dizer, eu avisei. Todo mundo sabia que não ia dar certo. Eu sinto que falhei com você quando não falei mais claramente de Jesus. Se eu tivesse me esforçado mais, talvez tivesse ajudado você a entender. Talvez você tivesse aceitado a Cristo e nada disso teria acontecido, disse Mike. Não foram poucas as vezes em que desejei que você tivesse me obrigado a ouvir. Mas agora tudo isso é passado. E o mais importante é que hoje eu conheço a Cristo. Não se culpe. Foi aquilo que eu vi em sua vida que me atraiu para Jesus. Eu o vi em você e Terry e depois no Pastor Jack. Levei algum tempo para perceber o que vocês tinham de diferente. Para minha grande surpresa, Michael sugeriu que nos encontrássemos para conversar no fim de semana seguinte. Deus, o Senhor, deve ter cegado esse homem, ou ele deve ter ficado com pena de mim. Saí de casa tão desgrenhada. Orei em voz alta enquanto voltava para casa em meu carro. Se não devo ficar com Michael, estou disposta a não me encontrar mais com ele. Falei de coração, demonstrando que minha oração no culto daquela manhã havia sido sincera. Não senti nenhuma inquietação quanto a sair com Michael no fim de semana seguinte. Assim, no sábado à noite, lavei e arrumei o cabelo com todo cuidado e coloquei a maquiagem como se fosse uma artista pintando um quadro. Quando abri a porta, ele deve ter se perguntado se eu era a mesma mulher que ele havia visto no domingo anterior. Saímos para jantar e durante vários meses nos vimos todos os fins de semana. Quando combinamos
de nos encontrar para jantar durante a semana, vi que o relacionamento estava ficando sério. Uma das coisas de que eu mais gostava era ir à igreja com Michael no domingo de manhã. Saíamos para almoçar depois do culto e conversávamos sobre os ensinamentos da Bíblia e a respeito daquilo que Deus estava fazendo em nossa vida a cada semana. Ao orarmos juntos, nos aproximávamos cada vez mais um do outro, enquanto continuávamos a crer e aprender sobre os caminhos de Deus. Nós dois começamos a perceber a importância da obediência àquilo que o Senhor havia ordenado e as recompensas que ela trazia. Aprendemos que os caminhos de Deus são bons e que podemos confiar nele. Todo esse aprendizado era uma aventura emocionante e nunca nos cansávamos um do outro. Depois de quase um ano de namoro, Michael me pediu em casamento. Não precisei pedir um tempo para pensar, pois já havia refletido muito sobre essa possibilidade. Por mais que eu quisesse passar o resto da vida com Michael, tinha medo de cometer outro erro. Senhor, que se cumpra a sua vontade perfeita quanto ao nosso relacionamento, orava todos os dias. Certo dia, enchi-me de coragem e disse: Michael, precisamos conversar. Preciso lhe contar algumas coisas de meu passado, coisas que fiz e nunca falei a ninguém. Confessei tudo o que havia feito, pois queria, a qualquer preço, que o nosso relacionamento fosse totalmente honesto. Sua expressão de preocupação se transformou num sorriso quando terminei. É isso? Você acha pouco? Do jeito que você falou, pensei que você fosse uma das criminosas mais procuradas da FBI. Ri e suspirei de alívio. Isso significa que você ainda quer ser meu amigo? Quero ser mais do que seu amigo, ele respondeu, e eu soube naquele momento que havia encontrado o homem certo. Depois que nos casamos, tivemos de resolver vários problemas. Felizmente, não eram problemas entre nós. Individualmente, estávamos lidando com marcas do passado e o casamento trouxe essas coisas à tona. Michael nunca sofreu nenhum tipo de abuso na infância. Teve uma família maravilhosa. Sua mãe, uma pessoa muito querida para mim, havia sido uma mulher dominadora com expectativas extremamente elevadas, das quais Michael sentia estar sempre aquém. Logo depois que nos casamos, ela me contou que havia cometido erros como mãe. Fui muito dura com ele quando era pequeno, ela me confessou certa vez. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos, estavam cheios de mágoa e remorso. Transmitiam a culpa que atormenta qualquer pai ou mãe que descobre ter errado com seu filho e sabe que não tem como voltar atrás. Ele se sente incapaz de viver à altura das expectativas da família e a culpa é minha, ela disse com um longo suspiro. Mike é uma pessoa extraordinária e um excelente marido, disse-lhe, procurando encorajá-la. Claro que os problemas do passado são reais, mas ele está superando essas dificuldades e Deus as está usando para mostrar seu poder na vida de Michael. Não se sinta culpada. Tudo isso está sendo curado. Ela pareceu mais consolada, mas vi que a preocupação não passou. A diferença entre Michael e eu era que ele sofria com a sensação de nunca corresponder às expectativas, enquanto eu sofria pela convicção de que ninguém esperava nada de mim. Parte de mim sempre se sentia desajustada e repetia que eu não deveria ter nascido. Felizmente, o grande amor e a confiança que Michael e eu tínhamos um no outro formaram um vínculo forte que lançou os alicerces para a cura que estava por vir. Aos poucos, descobri que aceitar Jesus como meu Salvador pessoal e nascer de novo como parte do reino de Deus foi algo que aconteceu de uma só vez, mas permitir que Ele fosse Senhor sobre minha vida era um processo. Com o passar do tempo, fui me entregando cada vez mais, porém, toda vez que pensava que havia me entregado completamente, descobria que havia entregado apenas mais uma parte. Se desejava viver em paz, desfrutando plenamente a bênção de Deus, precisava obedecer à palavra de Deus, não de uma forma legalista, mas com uma atitude que diz: mostre-me o que fazer, Senhor, e ajude-me a fazê-lo. Para viver em obediência à palavra de Deus, precisava descobrir o que ela dizia. Assim, comprei uma Bíblia grande e pesada,
com 4 versões. Li uma versão do começo ao fim e depois comecei a versão seguinte. As pessoas que me viam carregando aquela Bíblia enorme para a igreja deviam pensar que eu era extremamente espiritual. Na verdade, estava apenas ávida por descobrir o que Deus queria para mim. À medida que meu anseio pela palavra de Deus crescia, também aumentava meu desejo de receber mais ensino. Ir à igreja uma vez por semana não era mais suficiente, de modo que comecei a frequentar os cultos às quartas-feiras e aos domingos à noite. Isso possibilitou fazer novos amigos e, nesses relacionamentos, descobri uma fonte importante de força e ânimo. Sempre escrevi canções, mas comecei a levar essa atividade mais a sério à medida que meu coração se sentia com cânticos sobre Jesus. Quando a inspiração fluía, era quase impossível escrever rápido o suficiente para acompanhá-la. Reescrevia, fazia mudanças e ajustes até que a palavra certa estivesse com a nota certa e expressasse exatamente aquilo que eu queria dizer. A emoção de ouvir essas canções serem gravadas por artistas cristãos e saber que Deus as estava usando para levar a felicidade à vida de outras pessoas era um privilégio que eu estimava profundamente. Cria que essa dádiva era parte da minha recompensa pela obediência. Michael e eu logo percebemos que havíamos deixado de tomar um passo importante de obediência: o batismo. O próprio Jesus foi batizado a fim de fazer o que era certo e ordenou que todos nós fizéssemos o mesmo. Ainda cautelosa sobre fazer algo como um mero ritual religioso e não como passo de obediência com discernimento, estudei a questão mais detalhadamente. Descobri que o batismo era um ato de obediência pelo qual o senhorio de Jesus em minha vida é declarado. O passado é levado pela água e sepultado, e a pessoa sai purificada. A água em si não tem nada de mágico. O poder não está na água, mas na obediência à palavra de Deus, quer você a entenda plenamente, quer não. Todos os passos de obediência, e sobretudo este, traziam consigo a oportunidade de libertação e plenitude, e eu desejava tudo o que Deus tinha preparado para mim. Depois de conversar sobre isso com Michael, nós dois fomos batizados na mesma noite. Não me senti diferente depois do batismo, mas experimentei a alegria e certeza de saber que havia obedecido a Deus. Ao longo de todo esse crescimento, continuei lutando com a depressão e, estranhamente, ela parecia estar se tornando mais intensa. Todas as manhãs eu acordava com pensamentos de suicídio. Era como um vício do qual eu não conseguia me libertar. No entanto, não tive vergonha de pedir a ajuda da igreja. Visitava com frequência o escritório de aconselhamento e os conselhos que recebia sempre ajudavam, mas o problema da depressão ainda não havia sido completamente eliminado. Não conseguia entender por quê. Havia recebido a dádiva da vida eterna e perdão total de Jesus. Tinha um pastor carinhoso que me ensinava muitas coisas sobre Deus e a Bíblia, e um marido maravilhoso e segurança financeira, de modo que não precisava mais trabalhar para sobreviver. E, no entanto, ainda sentia que minha vida não tinha propósito. O que havia de errado comigo? Será que faltava alguma coisa em mim, como em minha mãe? Ainda tinha medo de sucumbir a alguma doença mental, como havia acontecido com ela. Se eu tinha tudo o que queria e ainda sentia falta de algo, se tinha motivos de sobra para estar feliz, mas continuava deprimida, se tinha tantas razões para viver, mas continuava querendo morrer, que esperança havia para mim? Estava certa de que Jesus era a resposta para todas as minhas necessidades, e se ele não podia me ajudar, então não havia solução. Quando os pensamentos de suicídio se intensificaram, Michael insistiu para que eu ligasse para o escritório de aconselhamento. Aparecia por lá com tanta frequência que estava me sentindo mal. Mas a equipe de conselheiros parecia não se importar. Alguém me recebeu e me conduziu até o escritório do copastor, e eu lhe contei sobre a extensão e severidade da depressão
e sobre os pensamentos de morte que não passavam. Ele pensou por um momento e depois disse: creio que seria bom você falar com a Sarah Anne. Descobri que ela era a esposa de um dos pastores e membro da equipe de aconselhamento da igreja. Era uma pessoa profundamente comprometida com a palavra de Deus e com uma grande fé para orar por outros por libertação da dor emocional. Tinha ampla experiência com pessoas que haviam enfrentado meu tipo de problema e exerciam um ministério repleto do poder de Deus. Entrei em seu escritório e me sentei na cadeira do outro lado de sua escrivaninha. Ela olhou para mim e abriu um grande sorriso. Tinha um rosto lindo e inteligente, que irradiava compreensão e afeto, e me sentia à vontade para lhe contar sobre os meus problemas e meu passado. Ela ouviu tudo, acenando pensativamente de vez em quando e sem nenhum sinal de espanto diante do que eu estava lhe dizendo. Você precisa ser liberta da opressão, ela disse com naturalidade quando terminei de falar. Você sabe o que isso significa? Fiz que não com a cabeça. Havia ouvido essa expressão, mas não sabia exatamente o que queria dizer. Parecia alguma atividade estranha envolvendo demônios de olhos vermelhos e redemoinhos, mas a julgar por sua expressão tranquila, não era nada disso. Não deixe que a ideia assuste você, explicou Sarah Anne. Trata-se de um processo para se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. A libertação remove toda a destruição e escravidão da vida de uma pessoa para que o verdadeiro eu possa aparecer. Muitas pessoas têm medo disso, pois acham que vão perder a própria personalidade. Mas a libertação não muda você, ela rompe as correntes. Estou me referindo à opressão, não à possessão. Ela prosseguiu. Alguns espíritos se ligam às pessoas. Eles podem entrar na vida de qualquer um por obra do diabo, que tem permissão de influenciar nossa vida por meio de nossos próprios pecados. Nossa responsabilidade é orar por libertação de qualquer opressão que esteja atormentando você, seja ela na forma de medo, pensamentos suicidas ou qualquer outra coisa. 2 Coríntios 1,10 diz que Jesus livrou e continuará livrando você. A libertação é como a salvação, no sentido de que não a merecemos. É uma dádiva de Deus para nós. E continuou. Creio que você deve jejuar e orar e voltar aqui na próxima semana para vermos o que Deus quer fazer por você. Alguns tipos de libertação só podem ser realizados por meio de oração e jejum. Jejum? Perguntei preocupada. Havia ouvido falar de jejum numa das pregações do pastor Jack. Na verdade, a igreja toda devia jejuar às quartas-feiras. Acho que entendi que o pastor Jack estava falando para os líderes da igreja, os presbíteros e os membros mais espirituais. Com certeza não entendi que também estava falando de mim. Sim, existe certo tipo de libertação que não acontece em sua vida sem oração e jejum. Com esse ato, você nega a si mesma e declara que Deus é tudo em sua vida. O objetivo do jejum é romper as correntes da perversidade, aliviar de fardos pesados, libertar os oprimidos e quebrar todos os jugos. Pois bem, jejum. Concordei com hesitação, não querendo revelar minha preocupação de que poderia morrer durante a noite caso fosse dormir sem jantar. Por quanto tempo? Perguntei com ansiedade. Você deve parar de comer no final do dia, no domingo, e eu me encontrarei com você na quarta de manhã às 10 horas, ela disse confiante. E durante esse tempo eu só bebo água? Perguntei. Só água. Você não tem nenhum problema físico que não lhe permita fazer isso, tem? Não, respondi tentando pensar em alguma coisa. Durante esse tempo você deve orar bastante. Peça a Deus que traga à sua mente todos os relacionamentos sexuais inapropriados que você teve, todo o pecado que você cometeu, todas as práticas ocultistas com as quais se envolveu e faça uma lista de tudo. Traga a lista com você na próxima semana. Vou escrever dia e noite sem parar, pensei horrorizada. O que você vai fazer com o papel? Perguntei, tentando não parecer preocupada.
Quando você tiver confessado tudo e nós tivermos orado, você vai rasgar o papel e jogá-lo fora. Ótimo, disse com grande alívio, fazendo-a rir de minha reação. Saí do escritório de Sarah Anne cheia de esperança de que Deus faria algo por mim. O jejum pareceu uma aventura e fiquei feliz que Sarah Anne me tivesse pedido para fazê-lo. Os 2 primeiros dias de jejum não foram difíceis. Trabalhei em minha lista e cada vez que ficava com fome, bebia um copo de água. Na manhã do terceiro dia, quando estava me aprontando para encontrar com Sarah Anne, ela telefonou para dizer que estava doente e que teríamos de adiar o nosso encontro até a outra semana. Minhas esperanças ruíram no mesmo instante. Podia ouvir que ela estava com os pulmões congestionados e mal podia falar. Ela pediu desculpas e é claro que entendi. Mas, em vez de considerar aquilo um ataque do inimigo sobre o corpo dela, acreditei na mentira do diabo de que eu nunca seria liberta. Está vendo? Besteira sua achar que alguma coisa poderia mudar. Ouvi a voz dentro da minha cabeça dizer: você está desse jeito há 20 anos e vai continuar assim até morrer. Durante aquela semana, a depressão tornou-se tão intensa que quando Michael não estava em casa, eu passava horas na cama me sentindo exausta. Sarah Anne instruiu-me a jejuar novamente da mesma forma como havia feito na semana anterior. Perdi todas as esperanças de que o jejum ajudaria de algum modo, mas resolvi obedecer e deixar que Sarah Anne descobrisse por sua própria conta que não adiantaria nada. Na manhã do terceiro dia, levantei-me sem nenhuma disposição e me vesti, esperando o telefone tocar e o compromisso ser cancelado novamente. Mas ninguém telefonou. Pouco antes de eu sair, Michael e eu oramos pedindo que Deus fizesse um milagre. Quando entrei no escritório de Sarah Anne, fomos diretos ao assunto. Ela me fez renunciar a todo o meu envolvimento com o ocultismo, citando especificamente cada tipo de prática e pedindo perdão a Deus. Deixe seus astrólogos se apresentarem, ela leu na Bíblia. Aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação, se dedique à magia, faça presságios, pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Aquilo que a Bíblia dizia sobre o oculto era bastante claro. Quem anda nesses caminhos não pode andar com Deus. Lembrei-me de ouvir o pastor Jack dizendo: o oculto é real quanto ao seu poder, mas errado quanto à sua fonte. Seu poder vem do reino das trevas. A princípio não quis acreditar que essas coisas fossem erradas. Sempre havia pensado nelas como formas de me aproximar de Deus, mas acreditava naquilo que Deus havia dito e acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. Assim, se Deus havia dito que aquelas coisas eram erradas, estava disposta a abrir mão de meu envolvimento com elas. No entanto, em minha falta de entendimento espiritual completo, nunca havia me ocorrido romper verbalmente os vínculos que havia formado com o reino das trevas. Pensei que bastasse deixá-los de lado, mas estava errada. Eu havia andado nos caminhos do mal sem procurar identificar e romper seu poder sobre minha vida. Quando Sarah Anne leu aquelas passagens da Bíblia, entendi que devia fazer exatamente isso. Ela me instruiu a renunciar a cada prática especificamente, e foi o que eu fiz. Pai Celestial, comecei minha confissão. Coloco diante de Ti meu envolvimento com os outros espíritos além do Teu Espírito. Em nome de Jesus, renuncio à astrologia, às predições, aos tabuleiros de Ouija. Renuncio à reencarnação, às sessões espíritas, à numerologia. Renuncio às adivinhações usando folhas de chá, aos horóscopos, à psicografia. Renuncio à feitiçaria, ao hipnotismo, ao yoga. Renuncio à projeção astral, ao espiritismo.
a percepção extrasensorial, as cartas de tarô, a quiromancia, renuncio ao controle da mente, a meditação transcendental, a levitação e as falsas religiões. Reconheço que essas práticas são satânicas e confesso meu envolvimento como pecado. Amarro esses poderes das trevas e, em nome de Jesus, rompo com qualquer influência que tiveram sobre mim. Quando terminei e Sarah Anne orou por mim, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de meu peito. Em seguida, peguei minha lista de comportamentos sexuais pecaminosos, abortos e outros pecados dos quais havia me lembrado e os apresentei ao Senhor. Confessei cada um deles como pecado e pedi perdão a Deus. Em seguida, tratamos do problema com minha mãe. Sarah Anne me instruiu a orar. Deus, confesso o ódio que sinto de minha mãe e peço teu perdão. Eu a perdoo por tudo o que ela fez comigo. Eu a perdoo por não me amar e a entrego em tuas mãos. A essa altura comecei a chorar, em parte pelo alívio que experimentei ao ser liberta do fardo pesado de fracasso e culpa, e em parte por sentir a presença suave do Espírito Santo em minha vida operando a cura. Partindo dessas confissões preliminares, Sarah Anne chamou Andréia, outra conselheira, para orar com ela. Fiquei sentada numa cadeira enquanto as duas colocavam as mãos sobre a minha cabeça e adoraram a Deus por vários minutos. Mantive meus olhos fechados e senti como se o telhado da sala estivesse se elevando com a alegria de seus louvores. Um a um, elas se dirigiram aos espíritos que haviam me atormentado ou exercido um poder opressor sobre minha vida. Mencionaram espíritos de inutilidade, desespero, medo, rejeição, suicídio e tormento. Não estava possuída por demônios, mas esses espíritos haviam me oprimido em pontos onde eu lhes havia concedido espaço por meio dos pecados de rancor e desobediência a Deus. Quando Sarah Anne sentiu que a opressão havia sido rompida, soltou minha cabeça e colocou as mãos sobre meus ombros. Começou a falar, não com a voz poderosa de autoridade que havia usado para se dirigir aos espíritos opressores, mas em um tom suave, quase angelical. Entendi que ela estava me oferecendo uma mensagem profética, uma palavra que mudaria minha vida para sempre. Minha filha, você passou a vida inteira trancada num armário, primeiro fisicamente, depois emocionalmente. Mas eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Lágrimas corriam-me pelo rosto e caíam-me nas mãos abertas sobre o colo num gesto de abertura. As palavras de Jesus enquanto ele abria o lugar onde eu havia sido prisioneira minha vida inteira. Estou lhe entregando as chaves. A palavra continuou. Sempre que você sentir o diabo tentando trancá-la outra vez, use as chaves que eu lhe dei. Use as chaves que eu lhe dei. Deus também me indicou uma passagem da Bíblia para entregar a você, disse Sarah Anne enquanto folheava a Bíblia aberta sobre sua escrivaninha. Está em Isaías. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Isaías 40, versículo 2. E olhando para mim, ela disse: Eu sei que o Senhor me falou para lhe dar esta passagem, mas não sei bem o que em dobro por todos os seus pecados significa para você. Eu sei o que significa, eu lhe garanti. Sempre senti que havia pagado o dobro por tudo. A vida sempre foi 2 vezes mais dolorosa e 2 vezes mais difícil para mim do que para qualquer outra pessoa. Deus está me dizendo que isso acabou. Os tempos difíceis chegaram ao fim e as consequências de meu pecado foram pagas. Quando tudo terminou, eu estava exausta. Com um grande sorriso carinhoso, Sarah Anne me abraçou e disse: Deus operou em seu favor hoje. Você vai se sentir uma nova pessoa. Já me sinto, respondi. Não sabia ao certo tudo o que havia acontecido ali, mas sentia como se uma tonelada de peso morto tivesse sido removida de cima de mim.
e de fato me sentia renovada. Eu sei que pode parecer uma pergunta estranha, continuei, mas vocês não acham que devo mudar de nome? Será que Stormy é um nome cristão legítimo? Quando eu era criança, detestava as gozações por causa dele. Hoje em dia, é um nome do qual as pessoas se lembram, mas sempre quis ter um nome normal, como Merlin. Talvez esse seja um bom nome para eu usar agora. Uma vez que sou uma nova pessoa, talvez também devesse ter um novo nome. O que vocês acham? As duas mulheres ouviram com atenção e, depois de um momento de silêncio, Andréia respondeu: Não, creio que você deve manter seu nome e deixar que ele seja um testemunho daquilo que Deus fez em sua vida. Você saiu de uma infância tempestuosa, mas Deus acalma as tempestades de nossa vida. Sei que Ele vai completar essa obra em você. Sempre que alguém lhe perguntar sobre seu nome, use a pergunta como uma oportunidade para falar da bondade de Deus. Senti que seu conselho era uma palavra de Deus, de modo que deixei o assunto do nome de lado de uma vez por todas. Agradeci-lhes e abracei-as antes de sair. Agora, ande na liberdade que Deus lhe deu, instruiu Sarah Anne. Ela me orientou a ler a Bíblia e a orar todos os dias e ir à igreja, 3 vezes por semana. Com isso, terá uma boa armadura de proteção contra o diabo, pois ele tentará recuperar o território de sua vida que foi tomado dele. Ela explicou. Aquilo que foi feito por Deus não pode ser facilmente desfeito, mas o diabo com certeza pode atacar essa obra, fazendo você duvidar e temer outra vez. Saí do escritório dela quase entorpecida. Ao dirigir para casa, tentei me lembrar do que havia acontecido. Naquela manhã, tinha ido para lá sem muita esperança. Cria que Deus podia fazer algo, mas não sabia se ele faria algo por mim. Havia sentido a presença de Deus durante todo o processo. Não sabia o que tudo aquilo significaria em minha vida. E que chaves eram aquelas sobre as quais Deus havia me falado? Michael estava fora quando cheguei em casa. Comi uma fruta, minha primeira refeição depois de quase 3 dias, e fui para a cama. Algumas horas depois, Michael chegou em casa e acordou-me de um sono profundo. Conte-me o que aconteceu em seu encontro com Sarah Anne. Sua voz refletia preocupação estampada no rosto. Haviam sido tempos difíceis para ele também, mas minha paralisia emocional não havia me permitido perceber isso até então. Na metade de meu relato, ele me interrompeu. Seus olhos estão completamente diferentes, Stormy, cheios de paz e não de medo ou preocupação. Mas não é só isso, não consigo explicar. Continue. Na manhã seguinte, acordei sem nenhum sentimento de depressão, nenhum pensamento de suicídio, nenhum peso no peito, nenhuma ansiedade quanto ao futuro. Esperei o dia inteiro para ver se as sensações voltariam, mas nada aconteceu. Dia após dia, foi a mesma coisa. Nunca mais experimentei aqueles sentimentos, nem o torpor que os acompanhava. Havia entrado naquele escritório de aconselhamento conhecendo Jesus como meu Salvador, mas havia saído de lá conhecendo-o como meu libertador.